Hoje vou dar continuação sobre o pedido de guarda da minha priminha. Meu nome é Sandra Santos, Gerando Coração, seja bem-vinda ao meu canal. Então, quando eu fui entrar com o processo, eu cheguei aí na casa da minha prima e conversar com ela e com o pai da minha priminha, com relação a se eu podia entrar com o processo de pedido de guarda da minha priminha, porque eu não queria fazer nada sem autorização deles, sem que eles soubessem. Eu simplesmente não fui lá no fórum, conversei com a minha advogada, a doutora Laila, a minha outra advogada na época também, que foi junto com a doutora Laila, que é minha prima também, a doutora Ana Paula. Eu não simplesmente fui lá, liguei e falei, não, eu quero entrar com pedido de guarda. Não, eu procurei os pais da minha priminha, perguntei para eles se eu podia entrar com esse processo de pedido de guarda. Eu fui autorizada tanto pelo pai quanto pela mãe a entrar com pedido de guarda. Então eu não fiz nada assim escondido. Então tudo que eu fiz foi com consentimento dos dois, não fiz nada por conta própria, igual eu falei anteriormente. Conversei com a assistente social lá do posto de saúde do bairro, que estava mais ou menos por dentro do assunto. Então, gente, eu até anotei aqui para eu não esquecer. Depois da reunião lá no abrigo, que eu falei que eu me senti num tribunal de justiça, que realmente foi, porque o que aconteceu lá? Quem entrou com o pedido de guarda foi a madrinha. Então, no dia, o namorado dela foi. Eu levei a minha advogada, a doutora Laila, porque eu não sabia do que se tratava, eu não sabia o que eu podia, como eu poderia me comportar nessa situação. E na hora que nós chegamos lá, a menina do abrigo, ela não queria, ela falou que ela não tinha por obrigação de deixar a minha sobrinha, a doutora Laila, entrar, mas que ela iria deixar. E depois o que eu estranhei também lá, durante o tempo que nós ficamos conversando, foi que na hora que ela perguntou, que a mesma pergunta ela fez para mim, fez para o pai e fez para a madrinha, com relação ao que nós faríamos, com relação a cuidar da minha priminha e tal. Eu falei primeiro, confesso para vocês, não me lembro de todas as palavras que eu falei, mas eu fui a primeira a falar. Depois foi o pai, né, que a gente já conhecia o comportamento dele, a forma dele falar. E por último, que seria a madrinha que entrou com pedido de guarda. Não foi a madrinha, gente, foi o namorado da madrinha que falou o tempo todo. E eu fiquei olhando aquilo assim, achando um absurdo, até porque o abrigo sabia que quem havia entrado com pedido de guarda da minha priminha foi a madrinha e não o padrinho, porque eles eram namorados, eles não são namorados. Ok, após isso aí, a doutora Laila relatou lá nos autos, né, do MP, que houve a reunião, entregou a documentação, como é que foi essa reunião e tal. Após isso aí, não, anteriormente a isso, gente, duas meninas do abrigo tiveram aqui em casa, eu sabia que elas viriam, então elas estiveram aqui na minha casa para conhecer a minha casa. Novamente, né, me fizeram perguntas, né, por que eu queria. Eu fui apresentar a casa para elas. Eu apresentei o quarto, que eu já mostrei aí anteriormente no vídeo, em vídeos anteriores. Aí a cozinha, elas já estavam, né, que nós ficamos conversando na cozinha. Mostrei o escritório, aqui onde que eu estou, sala, o meu quarto. Dentro do meu quarto, na época, eu tinha um chiqueirinho, eu coloquei esse chiqueirinho, não só por causa da visita da assistência das meninas do abrigo, mas também porque eu precisava, porque a minha priminha, ela vinha aqui em casa me visitar, então toda vez que ela vinha, ela ia tirar uma sonequinha e tal, eu coloquei esse chiqueirinho no meu quarto e eu até peguei ele emprestado com uma prima minha. E hoje até esse chiqueirinho é meu, eu peguei esse chiqueirinho, tá comigo. Então eu apresentei tudo para elas e elas fizeram elogios, sua casa é boa, um bom ambiente para poder cuidar de uma criança e tal. Ok, até aí, né? Então aí eu me enchi de esperança e que na verdade não foi isso, porque quando eles entregaram esse laudo circunstanciado, eu acho que o nome é esse, para o MP,
eles vieram aqui, foram na casa do pai e também foram na casa da madrinha. Eu achei um absurdo o que estava escrito lá. Gente, eu apaguei tudo, eu tinha tudo no meu celular. Então, eles não falaram como era a minha casa. Incrível, eles não falaram como era a minha casa. Porque na época eu havia preparado um quarto. No meu quarto havia o chiqueirinho, eles não falaram nada da minha casa. E muito menos falaram que a minha casa era um local que daria para se cuidar de uma criança, ao contrário com o que fizeram com a casa da madrinha, gente. Que a casa da madrinha, eu não vou falar como é que era, mas era complicado. E a casa do pai, a mesma coisa, porque eu fui lá várias vezes, muito antes desse laudo circunstanciado. Então eu fiquei muito chateada, porque aí eu comecei a pensar, gente, o que está acontecendo? Será que essa menina do abrigo, ela não foi com a minha cara? Ela nem era uma menina, ela já era uma senhora, é uma senhora. Não foi com a minha cara? Será que eu fiz alguma coisa? Então assim, eu fiquei... E a minha sobrinha, a doutora Laila, viu aquilo ali e contestou. E no contestar, gente, eu tive que fazer várias fotos da minha casa para poder colocar essas fotos lá junto aos autos lá. Fiz fotos da minha casa, vídeos da minha casa. Peguei o laudo que eu tenho lá do psicossocial de Santa Luzia, fui lá, conversei com a psicóloga sobre isso e ela me deu a cópia desse laudo, entreguei o laudo quando tiver as assistentes sociais, mais a entrevista de psicóloga, tudo aquilo ali que eles colocam lá nesse laudo. Então, assim, entreguei lá para a doutora Laila, que junto com a doutora Ana Paula entregou isso lá pro MP. Então, assim, eu fui ficando chateada com a situação. Falei, gente, não tem condições. Como assim uma pessoa faz uma coisa dessa? O que eu fiz? Será que ou não foi com a minha cara, ou não foi com as coisas que eu acredito, ou sei lá, porque assim, eu procuro, gente, ser o mais sincera possível. Eu procuro ser o mais transparente possível. Eu não rodeio para falar as coisas. O que eu sinto, eu falo o que eu sinto. Se eu não sinto, eu falo o que eu não sinto. Então, assim, foi um processo, igual eu falei, eu entrei em 2019. Não, foi em 2019 eu entrei com o processo. Então, assim, foi 19 mesmo. Durou um ano, mas assim, esse um ano que durou para mim foi como se fosse uma vida toda. Porque eu sempre, como eu estava lá nos autos, então eu conseguia, quando a doutora Laila não podia ir, eu conseguia ter acesso ao que eles mandavam, que o abrigo mandava, e tirava as fotos e mandava para a doutora Laila para poder ela analisar, para ela poder entrar com um outro recurso em cima. Então foi assim, vou falar a minha língua, tá, gente? Foi contestação em cima de contestação. Eles falavam uma coisa e a gente tentava provar outra coisa. E enquanto nesse meio tempo todo, eu convivia com a minha priminha. E a mãe dela estava internada. Inclusive, a mãe dela teve alta, me parece que foi agora, em fevereiro, porque como a mãe dela tem os problemas de saúde que eu comentei anteriormente, a gente não sabe o que aconteceu com a mãe dela. A mãe dela apareceu toda quebrada, então ela ficou internada 1 ano no hospital. Assim, eu fiquei assustada na época, a assistente do hospital me ligou, não deu maiores detalhes porque não podia ser dado, então se é uma coisa que está sendo investigada, eu também não posso comentar com vocês o que eles comentaram. Mas ela ficou 1 ano internada, gente. Então, assim, uma coisa absurda. Eu continuo conversando com a minha prima por WhatsApp. E então, assim, são coisas, né, que a gente acha absurdo. Ok. Então, aqui, o que aconteceu? Quando nós tivemos essa reunião lá no abrigo, um tempo depois a gente viu que eles colocaram lá nos autos, e a gente entrou e contestou de novo. Só que eu não me lembro, assim, eu sei que foi um pouco mais de 1 ano o processo. Eu falei que foi 1 ano, mas foi um pouco mais de 1 ano o processo, da minha parte. E aí o juiz mandou entregar a guarda para o pai imediatamente. Então aí eu tive lá no fórum, na vara da infância,
fotografei e já liguei para minha advogada, doutora Laila, e falei com ela. Pelo que eu entendi aqui, pelo leiga como eu sou, o juiz mandou devolver a minha priminha para o pai. E aí ela leu, falou, não, mais tarde eu vou ler e te explico o que é que está acontecendo. Então mais tarde aí ela leu e me explicou que realmente era isso e perguntou para mim se eu queria entrar novamente, né, para poder tentar pegar a guarda da minha priminha do pai. Eu não quis, porque eu na época falava que eu só entraria, inclusive com o pai, eu falei isso, inclusive com a minha prima eu falei isso, que eu só entraria com um novo pedido se fosse a madrinha. Porque eu achei injusto, a casa dela eu achei assim, não interessante. O jeito deles dois eu achei muito estranho, então assim, eu não quis entrar, porque a guarda ela foi dada para o pai, não foi dada para a madrinha. Então hoje, aí vocês podem ler no comentário aí anteriormente, que tem nesse vídeo que eu fiz, uma pessoa comentando lá como é que tá a criança hoje. Então assim, eu fiquei meio chateada. Minha irmã ainda me mandou mensagem, você não vai entrar? Não, gente, eu não vou entrar. O juiz decidiu, pra mim tá decidido, não vou entrar. Então era essa a história que eu queria contar para vocês, porque antes de contar para vocês essa história, eu consultei o Dr. Davidson, que também é meu sobrinho, e ele falou comigo que eu podia contar a história sim, só que eu não poderia citar nomes, é o que eu fiz aqui, não citei nomes. Mas eu fiquei muito feliz por ter o apoio da minha família, por ter o apoio da minha sobrinha, a doutora Laila, da minha prima, a doutora Ana Paula, e do meu sobrinho, Dr. Davidson, né? Então, no dia 14/7/2020, eu fiquei sabendo que a minha sobrinha, ela iria voltar para minha priminha iria voltar para o pai. Era essa a história que eu queria contar. Hoje eu sei que é quarta-feira, o Dia das Mulheres foram ontem. Mesmo assim, eu quero desejar a todas as mulheres, nós mulheres, né, que somos trabalhadoras, que somos esforçadas, né, que a gente acorda cedo, vai à luta, arruma casa, cuida de marido, cuida de filho, cuida de um amigo se precisar, né, damos apoio, damos palavra, damos acolhimento, né, cuidamos, nós mulheres somos cuidadosas, né? E não é só hoje, assim, né, como outros dias comemorativos, nós sabemos que são todos os dias, né? Todos os dias nós mulheres gostamos de receber um elogio, né? Gostamos de saber que somos queridas, mesmo pelas amigas, né? Então eu queria desejar a você, mulher, um feliz Dia das Mulheres, tá bom? Mesmo atrasado. Aí eu peço aí, comente aí sobre o que vocês acharam desse vídeo. Curte os meus vídeos, ative o sininho para você receber as notificações e até o próximo vídeo. E se você quiser pode compartilhar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.